Estamos de volta com Vanguarda Comunidade, hoje falando sobre a importância da leitura, a delícia de aprender com imagens, usando o imaginário, usando a fantasia para poder registrar imagens que vão valer para o resto da existência. E tudo começando lá na infância. Então é um grande desafio e uma responsabilidade maravilhosa quando uma pessoa se dedica a publicar uma obra que vai ser entregue para a leitura das crianças. E eu estou aqui com uma pessoa, neste segundo bloco, conforme prometemos no primeiro, que é de já tem uma experiência grande, a Rita Elisa Seda tem uma experiência grande com a produção literária, produção poética. Eu quero mostrar, inclusive, um livro, que foi através desse livro que eu conheci um pouco mais do seu trabalho, Rita, que é esse aqui, ó, Cora Coralina, Raízes de Aninha, um trabalho seu, junto com o Clóvis Carvalho Brito, né, pesquisador também, livro de peso de uma pesquisa da grande poeta Cora Coralina, que te estimulou e, paralelo a isso, sempre Rita Elisa deixou trabalhos como esse, por exemplo, Pipa Guerreira, uma delícia de livro para as crianças. E tem também aqui o Fábulas para Seixum, é isso? É isso. Que você dedica ao seu neto? Meu neto, 9 anos. Que delícia! Como é que foi isso? A criança estimula a gente não só a ler, mas a escrever também, né? Sim, a escrever muito mais. Sabe, para mim, sempre foi muito prazeroso escrever para a criança. Eu acho que escrevendo para a criança você se coloca muito mais, porque a criança, ela recebe de diversas maneiras, sabe? Quantos livros você já fez para criança? Para criança eu fiz 3. 3 livros? São 3 livros. No total, sua produção já foi de quantos livros? 8. Eu estou perguntando porque o seu trabalho está sendo divulgado cada vez mais, está sendo conhecido cada vez mais. E tem um detalhe interessante. Em Araraquara, algumas crianças de umas escolas da cidade conheceram o trabalho de Rita Elisa e começaram a mandar cartas, a se comunicar com ela, dizendo que, inclusive desenhando você no ato de escrever. Como é que foi essa história aí? Certo. O que me deixou assim, um pouco pensativa, né, sobre o ato de escrever. Porque se eu escrevo e passo nas entrelinhas do que eu escrevo até o local onde eu escrevo, que foi o que aconteceu, que me despertaram para isso através de um desenho, que colocaram até a casa, o balaústre da casa. A menina desenhou tudo isso. Tudo Olha sem a me imaginação conhecer. da criança sem te conhecer. Falando sobre o meu livro, sabe? Mandou, né? Aí eu fiquei assim, nossa, então tudo que eu escrevo, a criança ela tem a capacidade de enxergar além daquilo que eu escrevi. Então, a gente tem que ter um pouco mais de atenção ao que escreve a criança. E você foi lá? Fui. Eu fui lá em Araraquara. Conheci as crianças? Como é que foi essa experiência? Mais de 400 crianças e são, assim, pessoas importantíssimas, porque eu fiz uma ponte entre Cachoeira Paulista e Araraquara. Então, uma escola, as crianças da escola de Cachoeira Paulista conversavam com a escola de Araraquara sobre o meu livro, que é o Fábulas para Seixum, a Pipa Guerreira e o Retalhos de Outono. E, através disso, eu levei uma questão. Eu criei uma questão para eles resolverem. Que legal. Qual questão que você criou? A questão é de uma das fábulas, a lesma, uma lesma que ela ganha pernas, ela perdeu uma perna. E ela demorou para chegar e me contar que perdeu, porque ela demorou para me encontrar. Claro. Então, sem uma perna, a lesma manca demorou mais. Né? Muito mais. Então, eu levei essa questão para a Cachoeira e eles deram as soluções, eu levei para Araraquara e lá eles votaram qual que era a melhor solução. Olha... O que me deixou impressionada foi o seguinte, a melhor solução foi que era para pedir para o Seixum pegar lá no Japão uma perna, mas uma perna mecânica, ótima, tipo assim, dessas bem cheia de tecnologia. Tudo bem. A hora que nós votamos, essa foi a melhor alternativa. A hora que eu estava saindo já do evento, uma criança me falou, espera aí, nós temos aula de robótica, nós vamos fazer essa perna para a Jaque? Gente, eu não sabia o que eu fazia, eu fiquei tão feliz, abraçava, beijava. Não, nós vamos fazer essa perna, pode deixar que é por nossa conta. Eu fico me divertindo vendo isso daí, porque eu sei que você escolheu o formato de fábula para atingir o coração da criança. E no livro, esse livro Fábulas para Seixum, que ela dedicou ao neto, e logo no prefácio ela diz assim, olha, eu sei que talvez algumas dessas histórias você vai se esquecer ao longo da sua vida, mas a mensagem fica. Eu tomo a liberdade de ler uma mensagem aqui que você deixou e que eu acho que não vale apenas para o neto dela,
Mas assim, não podemos vale para todos nós. Não podemos nos acostumar a pensar que tudo que é inesperado é alguma coisa ruim. Crie para você e para os outros algo inesperado e bom. Construa o otimismo. Faça surpresas boas para os seus amigos. Um piquenique sempre vai bem. Lembre-se de que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Essas são as palavras de um grande poeta português. E, Seixum, eu sei que você tem uma alma bem grande. É verdade. Como que você buscou esses estímulos? Cada final de capítulo tem uma mensagem ali que fica para o Seixum. É verdade. E a fábula é uma maneira interessante de entrar no campo imaginário da criança? Rita? Porque ela dá elementos para a criatividade da criança, ela amplia, né, a visão da criança, ela coloca também a criança dentro de um contexto que ela conhece, são animais, né? Os apólogos também, que eu falo aí muito através do lápis, através de um vaso, então, através de um sino. São elementos também. Que compõem o cenário da criança, né? Que a criança interage com isso, ela se vê ali, ela se coloca, sabe? Porque o campo da criança é o familiar, o escolar, né? E dentro do contexto geral, que é esse daí, você tem que pôr esses elementos, porque a família e a escola são bases muito sólidas e muito firmes. E já tem muitos sobre família e sobre escola. Eu falei assim, não, vou agora, né, pegar pelas fábulas. Tem uma escola municipal em São José que tem uma sala de leitura que leva o seu nome, hein, Rita? Tem. Que responsabilidade. Como é que você lida com isso daí? Como é que... É uma responsabilidade, você falou bem. Qual Geraldo de Almeida. Geraldo de Almeida. Geraldo de Almeida. Que legal. Já foi lá, já visita lá de vez em quando? Eu vou sempre. Estive lá semana passada, eu estive. Que a escola está sendo reformada. Aí o que aconteceu? A sala de leitura, ela teve que ser adaptada à escola agora, uma sala de leitura que, olha, sempre teve tudo que há de melhor em tecnologia, até mesmo uma lupa para leitura. Agora, você imagina, uma lupa para leitura. Que delícia. Sabe? Tudo que você pode imaginar, aquela sala de leitura sempre teve. Aí, de repente, na reforma, nós me telefonaram, vão ter que tirar tudo por enquanto. Tá bom. É uma fase de adaptação, mas aí ficaram, né, as crianças, eles me mandam e-mails, me mandam cartas, eles me telefonam. Isso é legal. Eu quero te agradecer a sua presença aqui. Nós terminamos esse segundo bloco, mas com uma questão importante. Vale a pena isso, gente, homenagear as pessoas enquanto elas estão aqui em vida. Parar de dar nome para as coisas depois que as pessoas se vão. Rita Elisa vai permanecer conosco por muitos e muitos anos. Agradeço a você e continue produzindo, faz favor, viu? Obrigada. Continue escrevendo, que os seus livros têm uma mensagem muito agradável. Eu tenho certeza que constroem muito para a criança. Os seus também, viu, Carlos Abrantes? Que bom, que bom. Aliás, Rita Elisa já escreveu vários livros. No próximo bloco, vamos conversar com uma estreante da literatura, mas que vem dando aula já há algum tempo e tem muita história para contar. Até já.